Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Professor Leonardo Vieira, vamos para nossa aula aí. Hoje vamos falar sobre agentes modeladores do relevo. Só que hoje nós vamos falar de agentes externos, tá? Já tem um vídeo aí no canal sobre agentes internos, que seria tectonismo, placas tectônicas e tal. E agora a gente fala sobre os movimentos de alteração do relevo externos, que é basicamente intemperismo e a ação da erosão, que vão alterar esse relevo aí. Ok? Antes de começar, se inscreve no canal. Inscreveu? Deu certo? Beleza? Curte aí e vamos embora. Bom, quando falamos desse agente do relevo, a gente vai começar então pelo processo de intemperismo. Colocamos bonitinho aqui, que é um conjunto de processos atuantes na superfície que ocasionam a decomposição dos minerais das rochas pela ação dos agentes atmosféricos. No caso, principalmente a água e a temperatura, né? E também os agentes biológicos. Então você vai ter uma alteração nessa estrutura, e essa alteração na estrutura vai degradar, vai desagregar uma partícula, uma parte dessa estrutura rochosa e vai alterar essa estrutura. Então, esse intemperismo, ele vai causar a decomposição ou a desagregação desses minerais, certo? E aí nós teremos a ação da temperatura, que é o intemperismo físico, teremos a ação da água, que é o intemperismo químico, e a ação dos animais, das plantas e tal, que seria o intemperismo biológico, tá? Lembrando que esse intemperismo é um processo lento, bem gradual, bem tranquilo em alguns lugares, outros um pouco mais intenso, mas para você sentir e ver e perceber que o intemperismo está atuando, você tem um tempo de atuação bastante longo para que se perceba a olho nu a alteração no lugar. Então, para se formar uma estrutura dessa daqui, não foi do dia para a noite que o intemperismo desagregou, decompôs essa estrutura rochosa aqui, para que você tivesse isso aqui. É um processo lento, beleza? Bom, temperismo físico, então é a atuação da temperatura, ou da dilatação e da retração das rochas, tá? Então você vai ter, devido à diferença de temperatura, essas partículas elas terão possibilidades, por exemplo, de se retrair, né, ou se expandir. Então, quando você tem a contração ou a expansão das partículas devido à temperatura, você tem a possibilidade de rachadura dessa rocha. Lembrando que uma estrutura rochosa é composta por dezenas, centenas, milhares de elementos. Esses elementos, dada uma mesma temperatura, eles vão reagir de maneira diferente. Então, na temperatura maior, na temperatura menor, a reação desses elementos, desses componentes sendo diferentes, trarão retração e expansão diferente. Com isso, ao longo do tempo, você vai levando muitas vezes a rachadura dessa rocha. Ou pela própria ação da água, que se infiltra nesses lugares onde ela vai se acumular. E aí nas áreas onde temos baixas temperaturas, essa água se acumulou aqui. Aí no inverno ela vai congelar. Lembra lá, a água quando ela congela, ela se expande, certo? E aí expandindo ela vai ocupar um espaço maior e ao longo do tempo ela vai se infiltrando e desagregando aqui, até que você tenha a quebra dessa estrutura. Então aqui não foi a água que foi atuando, foi a expansão e contração devido às diferenças de temperatura. Como as diferenças de temperatura são muito importantes no intemperismo físico, ele vai ser muito maior em áreas desérticas, escassez da chuva, escassez do intemperismo biológico, escassez do intemperismo químico, nas regiões polares, né, onde você tem baixíssima temperatura, e nas áreas montanhosas, onde também essa temperatura é variável. Então, esse intemperismo vai causar a rachadura, a desagregação dessas rochas aí, certo? Depois, intemperismo químico. O químico é a ação da água. Já dizia o vovô, a vovó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é basicamente isso aí, é o intemperismo. A ação da água contínua vai desagregando, vai causando alterações na estrutura rochosa, por exemplo. Então, as reações químicas causadas pela ação da água ali vão causando uma alteração nos minerais, nas estruturas dessas rochas. E essa alteração vai causando muitas vezes o processo que a gente vê aqui,
são essas áreas de desagregamento aqui, ou áreas de buracos, basicamente, né? Então vai a ação da água constante, vai dissolvendo, vai desagregando, vai reagindo, isso vai trazendo alterações na superfície do relevo. Lembrando, onde tivermos maior intensidade de chuva, teremos maior intensidade de intemperismo químico. Então, regiões do Brasil que chovem muito, por exemplo, temperismo químico é mais presente. Então, nas regiões, principalmente, né, tropicais, equatoriais, onde essa chuva é mais constante, esse tipo de intemperismo ele é mais real. Então, você percebe também aqui, ó, o intemperismo químico, tá vendo as marcas aqui, ó, isso aqui é a água que escorreu. Então, isso aqui é marcas, são as marcas do intemperismo químico, a ação dessa água aí. Beleza? E por último, intemperismo biológico, a transformação das rochas aí a partir dos seres vivos, que podem ser alguns animais, dependendo do animal, ele pode causar uma alteração nessa estrutura. E você pode ter também a utilização dessa alteração por plantas, por raízes, o enraizamento vai rachando, vai estruturando diferente essas rochas e vai causando alterações. Então o biológico, ele é um processo lento também, né, evolutivo, que vai lentamente alterando essas estruturas. Então você vê isso em áreas onde você tem uma vegetação e um tipo de rocha ali que é menos resistente, né? Porque dependendo da estrutura da rocha, se for mais resistente, a ação desse intemperismo será menor. Então, tanto o intemperismo químico, físico e biológico, ele vai ser mais intenso dependendo da estrutura rochosa. Se for uma estrutura rochosa com maior resistência, uma estrutura rochosa que aceite menos as suas alterações, o intemperismo é menor. Também o tempo de origem daquele material. Se for uma rocha muito antiga, o desgaste pelo intemperismo é maior. Formação rochosa mais nova, o desgaste é menor. Então depende da estrutura que você está falando e do tempo de formação daquela estrutura. Então perceba a alteração das raízes alterando e modificando a estrutura aí do território. Certo? Agora a gente vai falar de erosão. Tá? A erosão e o intemperismo muitas vezes são colocados como a mesma coisa, mas não são. Tá? Então a erosão é o processo de desgaste da estrutura, o transporte e a deposição dos sedimentos. Então é um processo mais complexo. Ambos, intemperismo e erosão, andam juntos. O intemperismo é a reação, o desgaste químico dessas rochas para que tenha os sedimentos, para que tenha o desgaste vai ser transportado e sedimentado pela erosão. Então, o intemperismo e a erosão são complementares, mas eles não são a mesma coisa. Tá? Aí você vai ter alguns tipos de erosão, né? No caso, a erosão fluvial, feita aí a atuação da água do rio. Então, a água do rio vai se movimentando. Aqui, por exemplo, é o Rio Colorado, lá nos Estados Unidos. O rio vai se movimentando. Conforme ele vai passando pela lateral, você vai tendo esse rio levando os sedimentos, levando os fragmentos ali, erosão fluvial, tá? Temos também a erosão pluvial, não vai confundir. Pluvial é da chuva, então as águas da chuva alteram e fazem muita erosão. Você vê muitos processos erosivos no Brasil pela ação da água da chuva, destruindo rodovias, causando deslizamento de terra. São processos erosivos pela ação da água da chuva. Aqui é uma ação da água da chuva nítida, rompendo aí uma rodovia e tudo mais. E no nosso país isso é muito comum. Então, erosão pluvial no Brasil é muito comum porque chove bastante, né? Erosão marinha, ação da água do mar, atuando e alterando a estrutura de relevo, alterando o local. No Brasil você tem várias áreas de praia, vários lugares ocupados que estão desaparecendo. A água do mar vai avançando, vai derrubando os lugares e essas áreas de praia no Brasil estão desaparecendo. Então você tem alterações causadas pela erosão marinha muito amplas e muito complexas. Sempre atuação ali da água do mar. Só que não esqueça que você tem também aqui, né, além da atuação da água do mar, você tem uma série de fatores atuando junto. Você tem o vento também, você também tem a chuva, você também tem a temperatura, mas aqui o fator mais importante, o preponderante aqui, seria a água do mar, certo? Depois, a erosão eólica, então aí causada pela ação dos ventos. O vento vai passando por essas estruturas,
e vai causando uma alteração nelas. Você percebe isso aqui no Brasil, é a famosa taça. Essa estrutura aqui você vai ter uma desagregação maior aqui, ó, devido à composição rochosa. Você percebe a diferença de cor aqui, ó? Então a estrutura rochosa aqui é diferente. Aqui é uma estrutura que aceita menos o desgaste, que se desgasta menos. Aqui desgasta mais. Você percebe pela estrutura diferente. Então o desgaste maior aqui vai afinando aqui e aqui permanece com uma área maior. Então você vê a erosão eólica aqui atuando aqui embaixo e não ali em cima. Beleza? Erosão glacial, causada pelo movimento das geleiras, pelo movimento da neve. Então lembrando, essas geleiras estão em cima de um bloco de estrutura de terra, né, continental, aqui é o Polo Sul. E aí quando essas geleiras se movimentam, elas alteram a estrutura ali embaixo. Seja pelo derretimento dessas geleiras, ou seja por um movimento de neve, de avalanche que desce e vai levando toda a estrutura de terra, de árvore e tudo que leva com ela. Então pode ser uma avalanche, pode ser um derretimento das geleiras, que vai causando essa alteração no relevo, por causa da questão da neve, né? Ou da geleira em si. E por último nós temos a vossoroca. Lembrando, a erosão é esse desgaste, né? Se esse desgaste for pequeno, você vai ter a erosão. Aí a erosão pode ser erosão laminar, que é quando você retira só uma camada superficial, uma camada pequena. Também pode ser chamada de lixiviação. Então, é só uma pequena camadinha que é retirada daquela estrutura. A erosão maior, que vai retirando um pedaço cada vez maior, vão se movimentando cada vez maior. E se essa erosão não for, né, controlada, você vai ter a vossoroca. Então, é uma questão de grandeza. A erosão laminar é uma pequena retirada de estrutura. A erosão em si é uma retirada maior. E a vossoroca aí é uma erosão imensa. Então, erosão no Brasil, seja ela laminar ou a lixiviação, que é a mesma coisa, seja a erosão normal ou a vossoroca, elas são muito intensas, tá? Não vai confundir vossoroca com pororoca. Pororoca lá do Corre Negão, lá do cara lá que eu esqueci o nome dele, que foi fazer a filmagem lá e correu das águas do rio Amazonas, lá na região norte. Aquele movimento de água é pororoca, né? Aqui é vossoroca, é outra coisa. Então é uma erosão aqui de difícil controle dentro do nosso território. Belezeira? Dúvidas? Só mandar aí. Se inscreve no canal mais uma vez. Bons estudos. Aquele abraço. Valeu!